Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.arcanocelestes.com ou pelo site www.cwbtv.net. As perguntas poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Esta noite, dando continuidade aos programas anteriores, abordaremos dois temas. Primeiramente, falaremos sobre a fé atual, ou seja, aquela fé separada da caridade, que é a que predomina na igreja de hoje, em comparação com a fé da nova igreja. E no segundo bloco, falaremos um pouco sobre um tema fascinante, qual seja a mente humana. Eduardo, boa noite. Eduardo, primeiramente eu queria que você falasse um pouco desse tema que Swedenborg aborda com tamanha... Ele dá muita atenção quando ele fala sobre essa fé de hoje separada da caridade. Ao que a princípio pode parecer só algo especulativo, isso a gente vê que toma muito volume quando trata-se da regeneração do homem, né? Qual é a origem e a natureza dessa fé? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. A origem e a natureza dessa fé, ela vem da ideia que o homem da igreja atual e antiga, que nós chamamos igreja precedente, tem de que Deus Pai, digamos assim, irado com a raça humana, pelo fato de o homem ter pecado, né, e se afastado de Deus, né, ele enviou o seu filho, né, e aí há já claramente uma nomeação de duas pessoas divinas, né, e esse filho também é nascido da eternidade, né. Então ele manda seu filho justamente para aplacar a ira do pai, né, porque o pai deseja fazer justiça, né, e então quer condenar a raça humana para a eternidade, né? De forma que o filho desce para o mundo para cumprir a lei, né? E ele cumpre essa lei, toma os pecados do mundo sobre si, né? E é morto na cruz. E quando ele retorna, né? Digamos assim, desejando a misericórdia do Pai, o Pai diz que ele não pode ter essa misericórdia para com a humanidade, mas que ele tem a misericórdia mediante a ação do Filho, né, que então toma os pecados do mundo e toma todas as responsabilidades do homem para si mesmo, né? E essa igreja então tem a ideia de que todos os que crerem nesse dogma serão salvos, né? E que os que não crerem não serão salvos, né? Ou seja, é uma fé que, assim, ela nomeia, a princípio ela nomeia as duas pessoas, né? E depois ela, digamos assim, imputa o mérito do Cristo, né, para aqueles que crerem, né? Ela afirma também uma fé instantânea, uma salvação instantânea, né? Ou seja, que ela pode ser feita em vida ou então até nos últimos momentos da sua morte, né? Se a pessoa crer nesse dogma, ela será salva, né? E ela também afirma a certeza e a confiança, né? E também a não participação do homem nesse processo de salvação. De regeneração. Né? Exatamente. Porque isso, digamos assim, atribuiria ao homem uma espécie de mérito, né? E então o homem deve ser, digamos assim, ele seria considerado como se fosse uma pedra, um toco, uma estátua, né, que não poderia participar da sua própria salvação, porque isso identificaria um mérito nele, né? De forma que ele tem a liberdade para se locomover e para, digamos assim, procurar as escrituras, né? Mas que ele não participa dessa salvação, ou seja, o livre-arbítrio então é totalmente tolhido nas coisas da sua salvação, né? E também essa fé afirma que o entendimento ela está sob, esse entendimento é sob a obediência
digamos assim, do homem, né? De forma que o homem não tem a condição de compreender as coisas da fé, né? E isso, digamos, esses parâmetros, né? Digamos assim, gerais que nós estamos delineando aqui, fazem um conjunto de, digamos assim, atribuições da fé da velha igreja, que nós chamamos da igreja precedente, e que é a fé justamente que separa a fé e caridade, né? Então esse, digamos assim, é a natureza, né, e a essência dessa fé, né? Ou seja, e o que, como eu comentei anteriormente, o que parece ser, por muitas vezes, algo só especulativo, tema de debates escolásticos e filosóficos, isso tem uma implicância muito grande. Porque quando o homem não compreende a verdadeira natureza da fé, como você falou, ele pode postergar, deixando a sua salvação, ou seja, a sua regeneração, que seria o tema mais importante, sem dúvida, da sua vida, ele vai adiando isso, deixa para depois. Porque, como você falou, infelizmente, ainda existem pessoas que acreditam que basta aceitar ao Senhor, ou seja, pelo menos de boca, no último momento, para que ela seja salva, né? Mas eu queria agora, disso nós já falamos e voltaremos a falar, que você falasse da diferença dessa fé antiga, dessa fé da antiga igreja para a fé da nova igreja, né? Quais são as grandes novidades que os escritos nos trazem em relação de como deve ser a fé praticada pelo homem? Sim. Historicamente, essa fé que nós falamos agora, que ela se originou principalmente no Concílio de Nicéia, né? No ano 325 depois de Cristo, que nós já várias vezes falamos sobre esse concílio, que foi o primeiro, né, da Igreja Ocidental, e que ele, digamos assim, deu o pontapé inicial para que todas essas heresias fossem surgindo, né? De forma que 3 coisas básicas não foram compreendidas, digamos assim, nesse processo de, vamos dizer assim, perdição da igreja, né? Uhum. A Trindade, a princípio, não é compreendida, né? O conhecimento justo do Senhor não é compreendido, né? E a paixão da cruz, que foi confundida com a redenção em si, né? Com a redenção mesma, né? De forma que a Trindade, esse dogma central é o que, digamos assim, praticamente destrói a fé em si, né? Porque na crença de 2 ou mais deuses, né, que tem também a figura do Espírito Santo, né, há uma confusão mental dentro do homem, né? E é logicamente que a Igreja Católica na época, apesar de ela ensinar isso no credo de Atanásio, né, ela não permitia que o cristão da época, né, e ainda hoje, né, fale abertamente que há 3 deuses, né? Mas então ele pode pensar em 3, mas não pode falar em 3, né? Então isso gera toda uma confusão dentro da pessoa, né? Se ela não se envolve tanto com essas falsidades, né, ela então pode manter suas convicções internas a respeito, digamos assim, do amor ao próximo, e ela se afastando dos males, né? Então ela acaba sendo, digamos assim, não atingida tanto com essa, digamos assim, essas falsidades, né? Mas se, como é o caso dos teólogos e não, as pessoas que, digamos assim, mergulham muito profundamente nessa fé, elas acabam se tornando, muitas delas, até descrentes no próprio divino, né? Muito embora afirmem, né, de boca que ele existe e está, digamos assim, podem até dizer que o Senhor Jesus Cristo é Deus, né? Mas essa afirmação ela se torna assim complicada se ela não for compreendida, né? E esse conhecimento justo do Senhor justamente deve ser entendido como a fé da nova igreja propaga, é que o Senhor Deus, Jesus Cristo, é o Salvador, né? E que na pessoa dele está uma trindade de atributos, né, de essenciais, né, onde Jeová do Velho Testamento é o Criador, né? Jesus Cristo é o Filho, né, a quem este Criador, essa alma divina que existe desde a eternidade, digamos assim, aprouve habitar, né?
e que o Espírito Santo é a divina operação realizada na divinização do ser humano, né? De forma que então a Trindade passa a ser compreendida claramente, né? E ela não é mais um mistério, né? Que, digamos assim, não pode ser compreensível e não pode ser transposto pelo homem, né? Da igreja, de forma que ele se torna uma pessoa livre, então, né? Que se ele passar por essa, digamos assim, essa confusão inicial, ele então crê que ele pode compreender as coisas da fé através da racionalidade, né? E não, digamos assim, ficar escravo de uma ausência de entendimento, né? E crer simplesmente porque é um dogma imposto pela igreja, né? Então a diferença básica da fé da nova igreja com a fé da igreja precedente é essa. E por último, né, a questão da paixão da cruz, que muitos creem que simplesmente porque Jesus Cristo morreu por nós, por nossos pecados na cruz, nós não precisamos fazer mais nada, né? Basta que creiamos, né, digamos assim, na imputação do mérito dele em nós. Nós. E que então nossos pecados são lavados e não há mais o que fazer, né? E a fé da nova igreja já ao contrário, né? Ela afirma, né, que o Senhor Deus Jesus Cristo, né, é o Salvador, né? E ele justamente é o único Deus e Senhor, e não há outro, né? E então nós devemos nos afastar dos males, né, como pecados, porque estaríamos pecando contra ele, né? E devemos fazer os bens, né, porque são atribuições que agradam ao Senhor, né? E fazer isso como se fosse por nós mesmos, mas sabendo que é unicamente por Ele que nós fazemos, né? Porque toda a salvação vem dele e tudo é dele, né? Nosso é apenas o livre-arbítrio para decidir, né? Optar para não fazer o mal, né? Nos afastar dele, né? E na medida que nos afastamos dele, nós podemos receber os bens que vêm dele, né? Que é o amor, que é a sabedoria, né? E fazer esses bens na nossa vida, amando o nosso próximo, né? E ao Senhor. Ou seja, eu entendo que quando a gente fala sobre essa diferença, foi interessante que você comentou sobre a descrença dos teólogos. Numa conversa com o pastor Johnny, que já esteve aqui conosco, que estuda, por ilustração, numa escola teológica convencional, ele disse que é comum eles não aceitarem, os próprios professores, doutores, não aceitarem a divindade das escrituras. E isso é muito sério, né? Isso são pessoas que estão instruindo os novos ministros e pregadores. É uma coisa gravíssima, né? Porque isso se torna apenas uma coisa histórica, né? Então não tem sentido, né? E voltando também que quando nós falamos que o homem ele precisa trabalhar para a sua regeneração, nós não estamos tirando, vale ressaltar, a onipotência do Senhor, e sim aumentando. Porque daí está a bondade. Ele não nos quis autômatos. Cabe a nós a nossa salvação. Aí está a grande bondade dele. Eu queria, Eduardo, pedir aqui para que nós pudéssemos falar um pouco sobre os livros, né? Onde nós podemos encontrar todas essas... Além desses temas que nós estamos abordando hoje, nós vamos apresentar alguns livros, os recentemente editados, se a equipe pudesse colocar na tela, e o Eduardo pudesse falar um pouco rapidamente sobre essas obras. Esse é o livro Arcanos Celestes, é o primeiro de uma série que nós publicaremos em seguida. Esse é o primeiro volume, ele vai do capítulo 1 ao 6 e explica o sentido interno dos livros do Gênesis e do Êxodos, né? A obra original tem vários volumes, né? E à medida que eles estão sendo traduzidos, serão publicados os volumes sequenciais, né? O telefone que você está vendo ali é o 3027-4741, para que as pessoas possam adquirir esses livros, né? Esse segundo livro é justamente a biografia de Swedenborg, né? Escrito por George Trowbridge,
e ele aborda, né, digamos assim, toda a vida de Swedenborg, desde a sua infância, né, e também uma parte da sua vida científica, que é muito importante, né? Acadêmica, né, e que assim os homens de ciência conhecem muito, né, embora ele não seja muito popular, né, e também a segunda fase da sua vida, que é a fase revelativa, onde ele então passa a conviver durante 27 anos com anjos e espíritos, né, indo quanto ao seu espírito para o mundo espiritual, né, e permanecendo nesse mundo com o seu corpo natural. O terceiro livro que nós estamos vendo na tela é O Céu e o Inferno, né? Ele descreve o mundo espiritual visitado por Swedenborg, né? Sua divisão em 3 planos: os céus, o mundo dos espíritos e os infernos, né? E descreve todos os aspectos da vida dos anjos e espíritos ali, né? E aí a entrada do homem também naquela vida, né? Essa obra é interessante porque trata, vale lembrar, dá um panorama de toda a doutrina e não confundir com o homônimo, nós sempre ressaltamos, do Kardec, que foi publicado bastante tempo depois, né? 107 anos depois, né? E por último, nós estamos vendo aí a obra Quatro Doutrinas, que foi publicado originalmente em 1763 em 4 pequenos livrinhos, né? A doutrina do Senhor, a doutrina da Escritura Santa, a doutrina da vida e a doutrina da fé. Nós optamos nessa obra em reuni-las em um único livro, assim, a exemplo da edição inglesa, né? Então, mais uma vez, aí na sua tela também o nosso telefone, 3027-4741. Esse telefone pode ser usado para, então, entrar em contato e obter maiores informações sobre os livros, né? E também pode ser usado para as informações a respeito dos grupos de estudos que nós fazemos aos sábados à tarde, na Travessa Nestor de Castro, número 223, no centro de Curitiba, né? Queremos lembrar que, além dessas obras, né, temos uma infinidade, grandes obras mais antigas que estão sendo retraduzidas em novas edições e que estão à disposição das pessoas. Teremos o maior prazer em orientá-las e para que participem nesses estudos, né? Eduardo estava ansioso por essa segunda parte, que nós vamos falar sobre um tema que no universo existem, digamos assim, todas as coisas que são formadas no universo se referem de alguma forma ao bem e à verdade, né? O bem é a essência da verdade e a verdade é a sua forma, né? E da mesma forma que o bem é a essência da verdade e a verdade é a forma do bem, a vontade é a essência do entendimento. E o entendimento é a sua forma. Ou seja, e todas as coisas que são do bem, ou seja, os amores e as afeições de todo gênero, são recebidas na parte denominada vontade do homem, né? E todas as coisas que se relacionam às verdades e à fé de todo gênero são recebidas na parte denominada entendimento do homem, né? De forma que, se o homem está num perfeito equilíbrio entre a vontade e o entendimento, ele recebe, digamos assim, a afeição e o amor verdadeiro dentro da sua vontade e também os conhecimentos verdadeiros dentro do seu entendimento, né? Mas quando o homem, digamos assim, envereda pelos caminhos do mal, né? A gente não pode dizer que ele tem vontade e que ele tem entendimento, porque ao invés dele ter vontade, ele tem cobiça.
E que ao invés dele ter entendimento, ele tem unicamente ciência. Ciência. Né? Ele apenas sabe que é assim, mas que no momento que ele tiver que agir daquela forma verdadeira, que ele pode até compreender, mas a sua vontade já está definida pela cobiça. Né? E então o homem ele vai rumo à perdição, digamos assim, ele até pode, você pode até dizer assim, eles podem até dizer, né, porque que eles querem e que eles entendem, né? Mas unicamente querer nada mais do que cobiçar, né? E entender nada mais do que saber, né? E isso então, digamos assim, que esse casamento entre a vontade e o entendimento é quebrado dentro dele, né? E infelizmente daí ele não pode receber o influxo das coisas que vêm do Senhor e do céu, né? E ele fecha esse influxo, né? E unicamente ele abre o influxo dos inferiores, né, da sua mente, que então recebem unicamente as coisas do mundo. E recebendo as coisas do mundo, ele recebe as coisas dos infernos. Né? Então esta é uma relação entre a vontade e o entendimento do homem, né? Tanto do homem bom como do homem mau. Né? Ou seja, o que nós buscamos através do entendimento dos escritos, melhor, da palavra com auxílio dos escritos, é essa unificação do entendimento da vontade. E isso sim é agir cumprindo os mandamentos divinos. Nada mais do que isso, né? Eu queria que você falasse agora um pouco sobre, entrando no vocabulário, nosso vocabulário da Nova Igreja, sobre o homem interno e o homem externo. Isso são palavras, são expressões, melhor dizendo, que já caíram no comum, no corrente. Toda a ciência de cunho esotérico, religiosa, hoje em dia usa esses dois termos, assim como o mundo espiritual, o céu. Não querendo dizer que seja nossa, porém isso foi, como nós sabemos, foi dito muito antes por Swedenborg. Então eu queria que você falasse, bem rapidamente, pois estamos nos aproximando, sobre isso, o homem interno e externo, e um pouco, se der tempo, sobre o interno natural e o interno espiritual. Perfeito. Para quem conhece Swedenborg, né, quem lê Swedenborg, quem, digamos, se aprofunda nas obras dele, sabe que muitos mestres de escolas esotéricas, né, se basearam na obra dele, né? Como isso não era uma coisa na época, uma necessidade de fazer citação de fontes, né? Muitas vezes esse conhecimento direto da fonte, que era o próprio Swedenborg, ficava um pouco desapercebido, né? Mas como você falou, essa questão do homem interno e o homem externo é muito importante, né? Porque o homem, quanto a seus internos, ele está no mundo espiritual. E quanto a seus externos, ele está no mundo natural. Isso, né? desde já, não é? Isso, desde que ele nasce. Né? O mundo espiritual é onde estão os anjos e os espíritos. Né? E o mundo natural é onde estão os homens. Né? De forma que se o homem... de forma que ele tem dentro de si, e aí muitas vezes há uma confusão, porque as pessoas às vezes pensam que pensar e querer é interno e que falar e agir é externo. Realmente é, porque uma coisa é interna e outra coisa é externa. Mas muitas pessoas não sabem que o homem tem um interno espiritual e tem um interno natural também, né? De forma que quando o seu interno é espiritual, ele recebe as coisas dos céus, né? E que vem, ele recebe a luz do céu, e no seu externo ele recebe a luz e as coisas do mundo, né? O interno atua sobre o externo e faz uma unidade, de forma que ele se torna um homem espiritual nos seus internos e um homem natural espiritual nos seus externos, né? Mas quando o homem, nos seus internos, é natural e ele fecha a porta das coisas que vêm do céu e abre as portas para as coisas que vêm do mundo, então ele se torna um interno natural, e quanto aos seus externos ele também é natural, porque ele está ligado com o mundo, né? De forma que então ele se torna totalmente natural. E ele não desenvolve a parte espiritual em si, né? Isso acontece sobretudo com aquelas pessoas que não creem na vida após a morte, né? Não creem que há um Deus, né? E só acreditam nas coisas que elas podem tocar, né? Nas coisas que elas podem sentir, ou seja, nas coisas que estão dentro dos seus sentidos, né? Dos 5 sentidos, no caso, né?
Então, essas pessoas tornam-se totalmente naturais, né? E quando elas se tornam assim hipócritas mesmo, que elas são santificadas por fora, né? E lobos em pele de cordeiro por dentro, né? Ou seja, que por dentro eles são como sepulcros caiados, que o Senhor citou nos evangelhos, né? Então eles se tornam, digamos, naturais, sensuais e corporais no mais baixo grau, né? De forma que essas pessoas, então, de forma alguma podem ser elevadas, né, e receber qualquer tipo de luz que venha do céu, né? Ou seja, como o Senhor disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Uma vez um grande sábio comentando sobre essas personalidades raras, mais importantes que como Swedenborg tiveram a oportunidade desses vislumbres, comentou que seria como nós. De dia, nós não vemos as estrelas, mas nem por isso nós negaríamos a sua existência, né? Eduardo, estamos nos aproximando do final do programa, temos um minutinho. Eu queria agradecer a todos e reiterar o convite para que entre em contato através do e-mail arcanocelestes@gmail.com, onde poderão ser enviadas suas dúvidas ou solicitação de livros e maiores informações, ou pelo telefone 3027-4741. Nós teremos o maior prazer em responder e ajudar no que for possível. Eduardo, por favor, as considerações finais. Então, mais uma vez, obrigado, Tiago, obrigado à equipe de produção da CWB-TV e convidamos a todos, né, para participar do nosso próximo programa, na próxima terça-feira às 19 horas, né, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.